Olá, paz seja contigo. Não sei se você já percebeu, mas o ser humano é muito limitado. Tanto em um nível físico como intelectual, nós sofremos com as consequências do pecado em nós. Contudo, maior ainda é a nossa limitação espiritual. Na verdade, o ser humano se rende facilmente a tudo aquilo que se diz divino, porque nós conhecemos pouco justamente por conta da nossa limitação. Contudo, o Evangelho é a história da reconstrução humana. O Evangelho é sobre o plano de Deus revelado ao homem por meio de Cristo, que leva o ser humano a ser o que ele deveria ser desde o princípio do mundo. E como deve ser esse ser humano? O que sabemos segundo a Bíblia? Quero compartilhar hoje um texto muito conhecido de todos nós, Lucas 5, do 4 ao 6, que diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Vamos analisar esse texto. Jesus está iniciando o seu ministério. Ele é um mestre e está ensinando à beira-mar. O mestre utiliza o barco de Pedro e até aquele momento eles são conhecidos, talvez, apenas isso. Mas algo curioso acontece. Jesus desafia os experientes pescadores a continuarem seu trabalho. Pedro parece constrangido diante do desafio e aceita jogar as redes somente por respeito àquele mestre que era admirado por sua sabedoria. Talvez ele tenha pensado assim: o que é que esse cara sabe sobre pesca? Então, veja a situação. Pedro deve obedecer ao seu jeito tradicional de lidar com as coisas ou deve obedecer o jeito apresentado por Jesus? Acho que ele fez a escolha certa naquele momento, porque o final da história é de sucesso total. Não só em relação à pesca, mas principalmente com relação à vida de todos que estavam ali. Jesus chama aqueles homens a mudarem não a história dos mares, mas a história da humanidade. O que toca a mim e a você diante desse texto? Talvez você não tenha um negócio de pesca para Jesus dar boas ideias, ou até tenha, né? Quem sabe? Mas esse episódio não é sobre negócios rentáveis, é sobre vidas que seguem um mestre que sabe como o mundo funciona e como o ser humano deve funcionar. Os conselhos que Jesus tem hoje e sempre são aqueles que estão num pacote que ele chamou de meu jugo, que era a sua maneira de olhar o mundo. Jesus nos convida a olhar o mundo do jeito dele e não do nosso jeito. Lembra do que eu falei no início de que todos nós somos limitados? Pois é, Jesus era um homem, mas não era limitado. Por isso é que ele fala sempre, e tudo que ele fala é superior ao que a gente pode dizer. Quantas e quantas coisas fazemos no nosso dia a dia? Como seríamos levados a fazer coisas ainda maiores se dependêssemos da fala de Cristo e não das nossas limitações, das ideias humanas? Pedro estava sensível ao que Jesus falava porque estava constrangido por sua autoridade. Da mesma forma, não ouviremos Jesus se não reconhecermos sua autoridade, seu amor e a sua vida como um todo. Isso nos deixa sensíveis. É o meu convite para você hoje. Permita que o Espírito Santo te torne sensível à voz de Jesus. Onde Jesus está falando, onde posso encontrá-lo? Vá para as Escrituras, ouça o Cristo, veja a vida dele. Ele é o próprio Deus falando como devemos viver a nossa curta e complexa vida que aqui vivemos. A sensibilidade de Pedro e seus amigos levou eles a verem quem realmente era Jesus. E a vida de todos ali foi transformada. É isso que você quer para você? É isso que eu quero para a minha vida. O Evangelho é a resposta que o mundo precisa. Deus está, por meio de Cristo, restaurando tudo e todos. Qual tem sido o seu envolvimento nessa obra? Que tal reservar agora um tempo para orar? Que o Senhor nos faça sensíveis. Até a próxima.